E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é para eu falar sobre a minha experiência quando eu saí do Samsung Galaxy S20 Fan Edition e fui para o Moto G30, tá gente? Vou falar para vocês, existe diferença? Sim, existe sim uma grande diferença, tá? Para começar, pessoal, existe aí uma diferença muito enorme. Vocês sabem, né? Aqui nós temos um Snapdragon 662 e aqui nós temos um 865, né? Então é uma distância muito grande, né, entre esses processadores e que realmente você sente isso na hora que mexe com o aparelho. Eu já falei num vídeo aí dos 17 dias que eu usei esse aparelho aqui a respeito do 662. O 662, pessoal, ele já é um processador que eu digo para vocês, cansado, né? Ele é oriundo do 665, quando a Qualcomm lançou o 665, todo mundo gostou do processador, daí o que ela fez? Ela queria baixar um pouco o custo, né, desse processador aí e também otimizar um pouco aí para gastar menos energia, ela fez o 662 e tirou alguns recursos daí do processador. E foi justamente onde a Motorola colocou no G9 Play e no G30. Nos meus testes, eu vi que no G9 Play ele se saiu um pouco melhor em relação ao G30. O G30 parece que ele ficou meio amarrado, a performance do aparelho ela ficou meio amarrada, ficou meio, sabe, parece que tá faltando o processador. Ele tem 4 GB de memória RAM, mesmo que você colocasse 6 GB de memória RAM, você sentiria ainda certa lentidão, um pouquinho de certa lentidão entre troca de apps, executar um app, por exemplo, você vai executar a câmera, às vezes demora um pouquinho, aí a pessoa fala, mas que custa esperar 1, 2 segundos? Muitas vezes você quer um pouco de agilidade no aparelho e você não consegue ter agilidade. Você quer fazer uma troca entre apps porque você precisa de uma informação importante e ele demora, às vezes ele leva um tempo, ele tem um gap ali para fazer essa transição, entendeu? Então é um negócio ali que você fala assim, pô, mas não era para acontecer isso. Não era para acontecer isso se viesse um processador, mesmo que fosse da série 600, um pouco mais moderno para esse aparelho, entendeu? Não viesse o 662. Como eu até falei, se existisse aí, por exemplo, o 690, que viesse esse processador, entendeu? Um pouco mais novo da série 600, um processador mais parrudo, aí não interferia nem no G60, que veio com o 732, para não interferir, um não interferir no outro, entendeu? Para continuar destacado ainda o hardware um do outro, mas não, colocaram o 662 e o que eu até falei no vídeo dos 17 dias, qual que é a diferença entre esse aparelho e o G9 Play? Esse aparelho aqui, ele tem mais megapixel nas câmeras, entendeu? Essa que é a diferença básica, né? E esse aqui está no Android 11, ele vai para o 12. Já o G9 Play foi lançado no 10 e já foi atualizado para o 11, certo? Então, para esse aparelho aqui, pessoal, existe uma grande diferença, certo? Ah, mas você está falando, mas esse aqui é um top de linha. Esse aparelho aqui, o S20 Fan Edition, eu falo para vocês, eu já mexi no A32, no A52, no A72, no A71 e basicamente não tem muita diferença você mexer nesses aparelhos série A com esse aqui. Porque o processador, ele tá um nível um pouco mais alto em relação a esse aqui. Então, qual que é o calcanhar de Aquiles que eu vejo do G30? É o processador. Mesmo com 4 GB de memória RAM, 128 de armazenamento, o processador é o que pega. É a mesma coisa você ter aí o seu computador, você fala assim, o meu computador tem 8 GB de memória RAM, vou colocar 16. Aí ele vai ficar mais rapidão. Ele vai ganhar o quê? Pode ganhar 5% de performance, mas se você não trocar o processador, por exemplo, que é um Core i3, e você colocar, por exemplo, um Core i5 ou um Core i7, por exemplo, você não vai sentir muita diferença de performance. É a mesma coisa o smartphone. Você pode colocar 6 GB de memória RAM, 8 GB de memória RAM, você vai ter um ganho de performance? Você vai ter um pequeno ganho de performance aqui. Mas para você ganhar mais performance, é o processador novo, gente. Não tem mágica isso. Isso é lógica. Você coloca um processador mais parrudo e aí você tem uma performance melhor, entendeu? Também tem a questão da velocidade da memória, entendeu? Uma eMMC, uma UFS, né, que tem diferença,
certo? E eu falo para vocês, o que você sente muito quando você sai desse aparelho aqui para esse, é realmente a performance, é realmente a transição de apps, a execução de um app, a execução de um jogo é muito mais rápido. Poderia ser menor esse tempo? Sim, se houvesse um processador melhor. Então, o que eu falo para vocês é, existe sim a diferença? Existe. Você paga R$ 1.250 num aparelho desse e R$ 2.200. Não é à toa que você está pagando R$ 950 a mais, onde você vai ter uma câmera melhor, um processador melhor, você vai ter um hardware bem melhor em relação a esse aqui, mas você está pagando por isso, né? Então você vai ter uma agilidade melhor com um aparelho desse. Esse aparelho aqui, ele vai fazer o mesmo do que esse aqui no dia a dia? Vai fazer o mesmo. Só que você vai fazer com 1 segundo, 1,5 segundo a mais, aí você vai falar, ah, mas isso aí é besteira. É besteira. Não é besteira, pessoal. Quando vocês estão mexendo no aparelho, vocês querem ter uma certa agilidade, entendeu? Por exemplo, você está jogando um jogo e de repente você precisa atender uma ligação. Ele vai lá, ele coloca o jogo em background e daí atende a ligação. Aí quando você vai voltar, demora 1 ou 2 segundos, é o tempo que você está jogando seu Free Fire, seu PUBG. Então, é complicado, gente. Eu gostaria muito que esse aparelho tivesse vindo com um processador melhor, mas não veio. E o calcanhar de Aquiles dele é esse, gente. O que faltou para esse aparelho, gente, foi um processador melhor, tá? Eu senti muita diferença mesmo. Vejo até hoje, né, mesmo depois de 17 dias testando o aparelho, eu ainda sinto uma certa lentidão quando vou trocar de app, vou executar um app, entendeu? Que ainda me vem na memória ainda que o S20 Fan Edition, que eu testei aí por alguns dias, tá, gente? Então, é perceptível sim. Agora, para quem tem um aparelho, por exemplo, da série J, um Moto E, por exemplo, um E7, e pegar um desse aqui, vai sentir diferença? Vai sentir assim que ele é um pouco mais rápido. Não é aquela maravilha, mas é um pouco mais rápido, entendeu? Então, para aquelas pessoas que estão acostumadas com processadores mais modestos, vai achar que ele é até rápido. Já com processadores mais modernos, esse aparelho aqui já se torna um pouco mais lento, entendeu? É esse meu ponto de vista que eu tenho quanto ao G30. Nos primeiros dias, eu falei assim, caramba, por que tá tão amarrado assim o aparelho, né? Eu fiquei meio desacorçoado com isso, viu, gente? Mas é o aparelho, né? É a minha crítica também, né? Pessoal, longe de qualquer crítica quanto às pessoas que compraram esse aparelho. Pessoal, isso aqui é a minha opinião, tá? Eu não tô descredibilizando ninguém. Não estou falando que as pessoas fizeram compra errada pegando esse aparelho aqui, certo? É apenas o meu ponto de vista, a minha opinião, entendeu? Que quando eu saio de um aparelho e vou para o outro, eu dou o meu ponto de vista sobre as diferenças que existem, né? E existe sim uma diferença bem grande, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!